Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintelli, você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando o seu Resenha Express pós-vitória e grande vitória do Flusão. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express chegando, pós-vitória do Flusão, todo mundo mais calmo, todo mundo mais tranquilo, um pós-jogo de nervos à flor da pele, né? A gente ficou muito nervoso, muito preocupado com o que aconteceu, mas vamos lá, vamos falar aí de notícias do Fluminense. Pedir para vocês, antes de mais nada, que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixem o like, todo o pacote do YouTube que a gente pede, vocês sabem que é muito importante para a gente. Dito isso também, ó, não esquece de dar também aí o hypar, né? Vai lá, puxa o comentário pro lado, dá um hype nesse vídeo e ajude a gente a crescer. Galera, vamos começar aqui o nosso giro de notícias do Fluminense, iniciando aqui com uma informação importante, né? O Fluminense pegou uma merreca boa aí com essa vitória diante do Ulsan, e a gente vai trazer para vocês aqui um pouquinho disso. O Fluminense pegou um dinheirinho muito bom, garantiu uma ótima premiação, uma premiação milionária aí, depois da vitória sobre o Ulsan. Vem trazendo aqui a matéria da CNN. Ó, a FIFA premia o vencedor de cada jogo com 2 milhões de dólares. Então o Fluminense ontem ganhou 2 milhões de dólares, 11,1 milhões de reais. Daí para pagar o salário aí do Soteldo, né? Durante um ano, já está pago o salário do Soteldo, está aí a premiação que o Fluminense recebeu. Ainda segundo a cartela de bonificação da FIFA, em caso de empates, é 1 milhão. Então o Fluminense pegou 2 milhõezinhos aí pela vitória contra o Ulsan, uma graninha boa, né? Um bom dinheirinho aí que o Fluminense embolsa aí pela vitória e dá uma tranquilizada nos cofres. Uma boa graninha aí pro Fluminense, galera. Galera, uma outra notícia legal aqui é a repercussão que teve a vitória do Fluminense sobre o Ulsan nos tabloides europeus, né? Os tabloides lá internacionais. A imprensa internacional está focada agora nos times brasileiros depois das pancadas que os times brasileiros deram nos times europeus, né? E aí, aqui vem uma matéria do GE trazendo aqui uma série de informações, de notícias de periódicos pelo mundo. Por exemplo, o jornal Marca da Espanha, que é um jornal famosíssimo, né, importante, trouxe aqui a informação. O Fluminense remonta uma partida de loucos e segue mantendo invicto o Brasil no Mundial de Clubes. Ou seja, eles estão muito focados em ver até onde vão os times brasileiros. Ele vai falando aqui que o Fluminense conseguiu manter os brasileiros invictos no Mundial de Clubes após a vitória. O AS, também, que é o jornal espanhol, botou heróico triunfo do Fluminense. Que legal, né, galera? Como é maneiro a gente ver o Fluminense sendo falado, por exemplo, pelo Marca, pelo AS. Tá aí, ó, heróico triunfo do Fluminense. Vai falando aqui. O Gazeta dello Sport da Itália destaca o doido Fluminense, em função da forma como o placar foi construído e que o time de Renato Gaúcho agora é o primeiro do grupo. Paz o Fluminense, vantagem e se faz remontar em um 4-2, está dizendo aqui. E aí fala que ele botou o Borussia em segundo lugar e assumiu a liderança do grupo. O Olé da Argentina também traz. Com gol argentino, o Fluminense derrota o Ulsan por 4-2 e está classificado a oitavas. Está errado, Olé. O Fluminense não está classificado. O Fluminense vai jogar a última rodada contra o Mamelodi Sundowns. Não está classificado de forma alguma. Se perder para o Sundowns, ele está eliminado. Está completamente equivocado aqui a matéria do Olé. O Fluminense não está classificado, não. Tem um jogo duríssimo pela frente aí. Tá? Não está classificado, não. Então ele vai falando aqui até sobre o Keno, enfim. Fluminense rodando aí os periódicos internacionais com matérias pelo mundo inteiro, né? Isso é interessante. Galera, vamos ver os cenários aqui para a classificação do Fluminense à próxima fase. Tem uns cenários para vocês entenderem como é que o Fluminense se classifica, quem o Fluminense pode pegar nas próximas fases. Vamos ver aqui uma matéria legal aqui sobre os cenários, matéria também da CNN aqui, ó. Veja os cenários do Fluminense para o Fluminense se classificar às oitavas. Vem mostrando aqui, tá? Dizendo que o Fluminense venceu, né? O time carioca terá uma final na última rodada contra o Mamelodi, que no caso será quarta-feira.
né? O jogo será às 4 horas, vai falando aqui. E aí fala que o Fluminense precisa apenas de um empate no Hard Rock Stadium, lá em Miami, para carimbar aí das oitavas de finais. Isso porque o time sul-africano tem 3 pontos, enquanto o Tricolor tem 4. Aí vem mostrando aqui a tabela abaixo. Então, só um empate, o Fluminense se classifica para a próxima fase. Mas a gente tem que vencer, galera. Vencer para poder assumir a liderança do grupo aí. Né? A gente tem um saldo melhor aí do que o Dortmund, um gol a mais que o Dortmund, e a gente se classificaria com uma vitória. E aí vem falando aqui assim, ó, vitória sobre o Mamelodi, classificado, empate, classificado. Derrota para o Mamelodi, né? Em caso de empate ou vitória do Borussia sobre o Sam, né? E aí o Borussia teria que perder o jogo dele para o Fluminense se classificar. O Fluminense pode avançar com derrota, mas aí é isso. O Sam teria que ganhar o Borussia na última partida aí do grupo. Enfim, galera, o Fluminense ainda tem um passo longo aí pela frente, jogo duríssimo, tem nada definido, então tem que jogar com muita seriedade. Galera, uma informação, a gente tem 2 informações para trazer para vocês aqui. Informação do canal aqui, não vou dizer que é exclusiva, porque eu não sei se é exclusivo, a gente vai trazer, mas antes disso, uma outra coisa legal, né? O Arias ontem foi eleito, né, o melhor jogador do Fluminense, né? Foi eleito o melhor jogador do Fluminense, o melhor jogador da partida, mais uma vez, ele foi eleito o melhor jogador da partida, foi o homem do jogo, né? E recebeu o prêmio da FIFA com muito mérito. O Arias, que está impressionante, está sendo aí um dos melhores jogadores da competição e, se bobear, vai brigar pelo título de melhor jogador do torneio. Assim, é óbvio, vai depender muito de onde o Fluminense vai chegar, para que o Arias possa ter aí realmente esse destaque maior. Mas tudo indica que o Arias vai estar no topo aí de melhores jogadores desse Mundial de Clubes. Já teve 2 prêmios. Vamos ver até onde vai isso daí, tá bom? Antes das informações que eu falei, vou trazer para vocês aqui um show de imagens trazida pelo meu amigo Sérgio Machado, que está nos Estados Unidos, né? Está representando a gente lá. E a torcida do Fluminense simplesmente está tomando conta de Nova York. Veja essa farra que a torcida do Fluminense fez na Times Square. Coisa mais linda, olha isso. Fico imaginando os americanos vendo uma porra dessa. Um mar de bandeiras coloridas do Fluminense, cores para tudo quanto é lado. Deve ser muito maneiro, né? Para os americanos poderem ver uma coisa louca dessa que está sendo a festa da torcida do Fluminense em Nova York. Lindíssima festa. Enfim, o Fluminense continua fazendo a diferença lá no Mundial de Clubes com sua torcida e seus jogadores. Né? Dando sequência aqui, galera, agora informações aqui do canal. Vou trazer uma informação para vocês, né? Cara, chegou para mim uma informação ontem à noite que o Thiago Silva não gostou nada da atuação do Fluminense, terminou o jogo, ele estava puto, muito pilhado depois do jogo, lamentando as falhas individuais do sistema defensivo. Já no vestiário, Renato e Thiago Silva pagaram uma geral no intervalo para o time. Obviamente, não se dirigindo a um jogador, nada disso, mas a falta de foco que o Fluminense teve ali, principalmente no fim do primeiro tempo. No início do segundo tempo, essa falta de foco continuou. Mesmo com o esporro que o Renato deu no vestiário, a falta de foco continuou. E o Renato pegou pesadíssimo mesmo. As informações que eu tive é que ele chegou a gritar, falar palavrão, no sentido de falar, caralho, vocês estão loucos, olha como vocês se desconcentraram, isso é um absurdo, a gente estava melhor, enfim. E o Thiago também pediu a palavra, falou que era um absurdo o que o time estava fazendo, a falta de concentração. E durante ali o primeiro tempo, o Renato e o Thiago chegaram a conversar na beira do campo, e o Thiago reclamando muito, principalmente da falta de ajuda mútua dos jogadores.
Então, essa informação que me passaram, que foi uma reclamação grande, quando o jogo termina, o Thiago sai puto. Se você pegar aí o final do jogo, dá uma olhadinha ali no final do jogo, vai ter uma hora que a câmera vai pegar o Thiago, você vai ver o Thiago fazendo assim, ó, botando a mão na cabeça, balançando a cabeça, putaço. Então ele ficou muito puto. E o Renato pagou geral no vestiário no intervalo. E na coletiva ele falou um pouco disso também. Aconteceram, que não pode acontecer no momento que nós tomamos a virada, foi exatamente as coisas que eu mais cobro deles. Eles têm 90 minutos mais os descontos para ficarem focados. E no momento que você não fica focado no trabalho, não falam todos. Mas se um deixa de focar, 2 ou 3, as coisas vão acontecer. E às vezes você fica no caminho de uma competição, você sai de uma competição, justamente por não ter o foco necessário. Então, no momento que eu falo para eles, cobro deles, na teoria, mostro na prática, e as coisas deixam de acontecer em alguns momentos dentro do campo, é lógico que é meu trabalho cobrar deles. Nós cobrei, sim, firme, forte, voltamos contra a atitude, e nós conseguimos o resultado, como falei, viramos o jogo e buscamos a vitória, que era o que interessava para a gente. Ele fala do foco no trabalho, não pode ter perda de foco no trabalho, e ele ainda fala que não foram todos. Ele falou quando 1, 2 ou 3 jogadores, ele está se referindo a jogadores específicos. 3 jogadores específicos que perderam o foco na partida. Eu não sei quem são especificamente, mas claramente há uma referência ao Ganso pela displicência no passe, né? Com certeza isso deve ter irritado demais o Renato. Com certeza o Fuentes, me parece que um deles é o Fuentes que ele está falando, e o outro é o Freitas. O Freitas deu umas paçocadas ali. Enfim, o lance do segundo gol, depois eu até coloquei, postei aí no YouTube, vocês podem dar uma olhada. O lance do segundo gol, o Freitas, ele larga o jogador que ele está marcando. Muita gente focou no Thiago, culpando o Thiago pelo lance, mas o Thiago estava marcando o Sueco, que até dá uma caminhada para frente, o Thiago vê que ele não ia chegar na bola, o Thiago fica. Mas o Freitas deveria estar acompanhando o jogador que ele largou. Se você olhar lá, o Thiago reclama com o Freitas. Então essa perda de foco, a perda de concentração é que o Renato estava falando ali, e foi por isso que ele pagou geral no vestiário. Depois a gente vai ter também os bastidores, vai poder ver o que ele falou depois do jogo, ter uma ideia de como foi a conversa do Renato com os jogadores depois do jogo. Tá, galera? Galera, ele também falou, o Renato também falou sobre a questão do Everaldo, tá? O Renato voltou a pedir à torcida do Fluminense um pouco de paciência com o Everaldo. Ele disse que confia muito no jogador, que o jogador tem sido muito importante para ele, para o Fluminense, e disse que a torcida precisa, nesse momento, apoiar o Everaldo, e eu também quero pedir a vocês isso aqui. Eu acho que o momento é de apoiar o Everaldo. Vocês viram o Cano, entrou em campo, o Cano, pô, entregou bem menos do que o Everaldo. O Everaldo é um jogador que pode ser importante pra gente. É um jogador que, taticamente, principalmente nesse Mundial, ele está sendo muito importante. Então, eu acho que é o momento da gente dar um apoio maior aí ao Everaldo. E o Renato falou sobre isso daí. A gente vai botar aqui na tela para poder vocês ver também. E refletir sobre o que o Renato falou. Vamos ver. Seu camisa 9, boa noite. Boa pergunta, muito boa. Bom, o que eu tenho que pedir para o nosso torcedor é que dê força para o Everaldo. Como eu pedi lá atrás para o Martinelli. O jogador, quando ele entra, ele procura sempre dar o máximo de si, independente de quem quer que seja. É difícil o jogador estar sendo cobrado dentro do campo e ter a confiança, ter a tranquilidade para jogar. Eu falei uma vez, eu volto a repetir, o Everaldo, ele pode não estar, digamos assim, aparecendo muito para o torcedor, mas ele tem aparecido muito para o time. Eu tenho 2 centroavantes que eu confio totalmente neles, que é o Cano e o Everaldo. O Everaldo hoje entrou mais uma vez muito bem, não fez gols, mas fez as jogadas, participou, ajudou bastante, deu trabalho pro adversário. Então tem horas que eu até acredito que ele deva chutar. Eu falei para ele, inclusive no jogo contra o Borussia, que o goleiro adiantou, que ele tocou a bola para o Canóbio, ele podia ter dado a bola por cima do goleiro, pelo menos ter tentado. Aí ele deu a bola para o Canóbio, deixou o Canóbio na cara do gol também, então foram os 2 lances que a gente poderia ter feito o gol. Às vezes falta essa confiança justamente pela cobrança. Então, ele tem nos ajudado bastante na parte tática também, tem brigado com os adversários. Então, o que eu peço para o torcedor é que incentive o Everaldo.
ele tem dado o máximo, ele tem nos ajudado. Ele tem nos ajudado bastante. O grupo gosta dele, eu gosto dele. Então, é um jogador importante para o grupo do Fluminense, porque ali eu tenho ele e o Cano. Tanto um quanto o outro não vão jogar todos os jogos. E hoje eu coloquei no intervalo do jogo os dois juntos, justamente por isso, que eu tenho a confiança neles. Eles estiveram bem, o Everaldo entrou bem na partida. Então, essa cobrança que o torcedor faz em cima do Everaldo, eu cobro dele também internamente. Eu procuro corrigir ele, procuro dar moral para ele, procuro passar confiança para ele. Então, é essa confiança que eu tenho certeza que se o torcedor passar para ele também, ele vai se sentir mais à vontade e pode ter certeza que ele vai ter muito mais confiança para decidir ou fazer as jogadas ou para chutar em gol. Então, o que eu falo, muitas vezes, o jogador não tem aquela confiança justamente porque ele acha que se ele chutar e errar, a torcida vai vaiar. Então, se o torcedor passar a apoiar o Everaldo, que eu estou pedindo isso para o nosso torcedor, pode ter certeza que daqui a pouco ele vai chutar e vai fazer o gol. Ou pelo menos ele vai tentar finalizar, coisa que, infelizmente, no momento ele não está com aquela confiança toda. Mas é um jogador que tem nos ajudado bastante. Agora o Cano também está voltando, depois de um longo período. É importante ter esses dois jogadores, porque independente de quem quer que vai jogar, às vezes eu vou utilizar os dois juntos. Então, galera, ele fala uma coisa fundamental e que eu percebi também, que essa coisa dele estar sem confiança é muito do calor da arquibancada que a arquibancada passa para o Everaldo. Então, esse calor que a arquibancada passa para ele, de certa forma, também tem tirado a segurança dele. Quando a galera fala chuta Everaldo, que foi o canto da arquibancada, é pior, porque ele emocionalmente ele já não está bem. Ele está sem confiança. O Renato falou sobre isso, que essa coisa da arquibancada não ter a paciência com ele atrapalha o próprio Everaldo, porque ele fica se sentindo cobrado e ele nem todo jogador sabe lidar com isso e ele claramente demonstra que não sabe, porque essa cobrança gera nele mais ansiedade, mais aflição e ele acaba não conseguindo ter coragem de concluir. Então a gente precisa apoiar e acho que esse negócio de chuta Everaldo não é uma boa. Acho que a gente tem que tentar apoiar o Everaldo. Galera, o Caio Ribeiro falou na transmissão da televisão ontem, né? E aí a gente tem aqui uma matéria falando sobre isso, que o Everaldo não pode se omitir. Ó. Caio Ribeiro manda recado para o jogador Fluminense, não pode se omitir. Ele está dizendo aqui, ó. E aí fala que a matéria é sobre isso aí, né? Que o centroavante teve uma chance, e aí vem a fala aqui do Caio, ó. Não quero apontar dedo, nem que a torcida do Fluminense pegue no pé dele. Mas já aconteceu no jogo passado, e de novo hoje, Everaldo, bate no gol. Você centroavante é bom. Se for para errar, erra fazendo certo. Bate no gol. Se a bola não entrar, faz parte. O que não pode é se omitir da responsabilidade de tentar o gol. Falou o comentarista, e é isso mesmo. Né? Ele tá certo. Aí ele fala aqui, ó, está na hora do Renato pegar o Everaldo no treino, no hotel, na concentração, e falar, mesmo que a bola não entre, você vai chutar para tirar esse ranço, essa marca que está ficando em cima dele. Me ajude a te ajudar, concluiu. Então é isso aí, o Renato tem que realmente pegar o Everaldo e insistir com ele quanto a isso. O Renato falou que conversou com ele, que cobrou dele. Realmente ontem ele teve 2 chances de chutar no gol e de novo ele dá aquele corte para dentro e não chuta. Né? Mas o que o Renato disse, se a torcida ficar esse negócio de chuta Everaldo, cobrando do Everaldo, vai ser pior, porque ele está sentindo. O Renato deixou isso muito claro na fala dele. Então o momento é isso, galera, pra gente, ó, incentivar o Everaldo, gritar o nome dele e não falar chuta Everaldo. A gente tá vivendo uma coisa diferente, galera. É uma Copa do Mundo de clubes. E a gente tá bem, a gente tá crescendo, tá se classificando. Então é momento da gente dar aquilo que a gente não daria no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro a gente pediria para mandar embora, contratar outro. No Mundial de Clubes não tem como fazer isso. Não tem como contratar outro. É o Everaldo ou não é ninguém. Então é hora da gente apoiar. É hora da gente dar o algo a mais nosso também. Vamos apoiar que vai dar bom. Beleza? Esse foi o nosso Resenha Express, galera. Saudações tricolores. Fiquem com Deus e durante o dia vem mais vídeo aí. Valeu.